porque o nosso tema não é a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, tanto quanto franceses e ingleses, vão ficar paralisados durante meses nas trincheiras da frente ocidental. Pouco tempo não, né? Depois de alguns anos de guerra, o Império Russo dos Romanov vai entrar em convulsão social total, porque começa a Revolução Comunista do Lenin. Revolução essa que, olha que ironia, olha a história cheia de loucura. Uma das nações que ajuda a financiar a ida do Lenin até a Rússia, para propagar a sua revolução, é a Alemanha. A Alemanha auxilia o Lenin no seu intento. Se ele soubesse o que ia acontecer 20 anos depois. Enfim. Então, o Império dos Romanov colapsa. E lá em março de 1918, vale até ressaltar, os soviéticos só vão se estruturar mesmo lá para 1922. Mas o Lenin já tinha controle do que podemos considerar as partes industriais mais relevantes da Rússia. Ele não comandava a Rússia inteira, mas ele comandava aquilo que era mais importante. O exército branco monárquico ainda vai lutar muito tempo, mas o que importa estava o controle do Lenin. Ele queria encerrar a guerra contra as potências ocidentais para se focar em destruir os seus inimigos dentro da própria Rússia. Então ele assina um dos acordos de paz mais idiotas de todos os tempos. Se tivesse sido implementado de vez, teria levado a futura União Soviética à bancarrota antes mesmo de começar. É o acordo de Molotov? Não, é o Pacto de Brest-Litovsk, que basicamente encerra a guerra entre alemães, austro-húngaros e russos e dá para a Alemanha o controle de territórios como a Ucrânia, Estônia, Letônia, que tinham, os dados variam um pouco, mas pelo menos 1/4 do poderio industrial russo foi passado numa canetada para o Império Alemão. E na hora que a Alemanha... As pessoas esquecem isso. A Alemanha derrotou a Rússia na Primeira Guerra Mundial. História de o exército russo invencível, de que nunca é derrotado ninguém. Pura balela. A estratégia russa em guerras é o famoso moedor de carne. Eu vou jogar milhões de soldados em cima de você. Eu tenho 10 milhões e você tem 2. Você vai matar 8 dos meus, mas vão sobrar 2 meus no final. Enfim. Então, a Rússia sai do conflito, ela vai resolver suas próprias questões da Revolução Comunista, etc. Então, a Alemanha, ela se sente confiante para colocar um ponto final na guerra. Ela retira seus milhões de soldados da frente oriental e ela lança uma ofensiva gigantesca contra os aliados na frente ocidental, ofensiva de primavera. E eles têm convicção de que isso vai ser o suficiente para demolir todas as defesas da frente ocidental. Só que não. No final das contas, eles conseguem muito mais vitórias táticas do que vitórias definitivas. Eles perdem centenas de milhares de homens nessa ofensiva e em agosto começa a ofensiva derradeira da guerra. Os Estados Unidos já está na guerra, os tanques de batalha, os tanques de guerra já estão efetivamente em campo de batalha em grande quantidade. As trincheiras são demolidas numa velocidade absurda. Num espaço de 3 meses, de agosto a novembro, a Alemanha colapsa. Colapsa porque a Alemanha não tinha condições de lutar numa guerra tão extensa, ninguém imaginou que a guerra seria tão longa, começou uma fome imensa dentro do país como um todo, e também começaram levantes comunistas dentro da Alemanha. O Kaiser renuncia em 9 de novembro de 1918, Wilhelm II, que era o imperador da Alemanha, por assim dizer. Ele vai embora, ele vai para a Holanda e começa um governo republicano provisório que vai ser estabelecido a posteriori, liderado pelo Friedrich Ebert, que era um socialista. Coisa maravilhosa. Saímos de um império para um presidente socialista. Tudo lindo. Enfim, óbvio que eu estou generalizando, porque essa guerra por si só levaria horas para ser explicada, mas o que importa é, na cabeça dos alemães, eles não foram derrotados, porque exércitos inimigos não entraram na Alemanha. Sim. A Alemanha não tiveram território. Isso, a Alemanha não teve suas cidades destruídas. A guerra foi muito mais lutada na França do que na Alemanha, propriamente dita. Então, existia uma noção de que o exército sofreu uma facada nas costas. Quem deu essa facada nas costas? Tanto que isso vai surgir num depoimento
do Marechal Hindenburg, que era o comandante das forças alemãs. Ele diz efetivamente que quem traiu a Alemanha foram os judeus e foram os sociais-democratas. Então isso cria um sentimento revanchista imenso na população. Olha, nós não perdemos a guerra. Quem nos traiu foram os judeus, nós poderíamos ter vencido a guerra. Mas por qual motivo colocar os judeus? Não entendi por quê. Olha, durante séculos, na Europa como um todo, os judeus eles foram expulsos de vários países. A Espanha é um exemplo disso. E os judeus eles sempre foram uma comunidade, eles sempre foram comunidades pequenas, comunidades muito autocentradas, e os judeus sempre foram muito bem sucedidos. Então, em climas de crise, você olhava assim, olha, pô, tá todo mundo na merda, por que aquele grupo ali tá se dando bem? Então, a inveja humana é uma desgraça, né? Ah, aquele grupo tá se dando bem, com certeza eles estão fazendo alguma coisa muito escusa. E no caso, coitados dos judeus, eles deram um azar miserável, porque grande parte dos líderes que vão criar o que vai ser conhecida como República de Weimar, que é a república que sucede o Império Alemão, eles eram judeus. E grande parte dos comunistas que levam a cabo a Revolução na Rússia eram judeus, podiam ser judeus não praticantes, mas eram judeus de nascimento. Então tinha essa noção de que o comunismo era um movimento judaico internacional impelindo nações ao caos. E quem vai acreditar nisso mais do que qualquer outra pessoa naquela época? Um cabo que lutou na Primeira Guerra Mundial, que alguns anos antes havia fracassado 2 vezes suas tentativas de entrar na Academia de Belas Artes de Viena. Hitler. Que viveu um bom período como um mendigo nas ruas daquela cidade. É o Hitler. O Hitler foi um militar muito condecorado na Primeira Guerra. Ele conseguiu 2 comendas, a Cruz de Ferro de 2ª e de 1ª classe, por bravura. Ele era mensageiro. E quando ele estava efetivamente levando mensagem no campo de batalha, era perigosíssimo. Só você imaginar, eram quilômetros de trincheiras, alguém escrevia uma mensagem num papel, você tinha que correr entre as trincheiras para você entregar aquela mensagem. Era imensamente perigoso aquilo que ele fazia. Mas, enfim, a Alemanha colapsa. E já pouco depois do colapso da Alemanha, começa a revolta espartaquista, lá em janeiro de 1919. É uma revolta comunista que irrompe em Berlim, liderada pela Rosa Luxemburgo. E essa revolta posteriori, ela é derrotada sem muita dificuldade pelos Freikorps, que eram grupos de veteranos alemães da Primeira Guerra, militares, diga-se de passagem. O que o Lenin está fazendo lá do outro lado do mundo? O Lenin provavelmente é um dos poucos comunistas que levaram a sério essa história de comunismo internacional. Ele literalmente queria levar a revolução até a Alemanha. E como você leva a revolução até a Alemanha? Tem uma Polônia aqui no meio. O que o Lenin faz? Os comunistas, eles são tão bonzinhos, né? Eles só querem a paz do mundo. A União Soviética... É igualar todo mundo só. A União Soviética mal tinha sido formada. O que a União Soviética faz? Ela invade a Polônia. Com o intuito de, após derrotar a Polônia, eles vão poder levar a revolução até a Alemanha. Um país muito mais importante. Só que eles fracassam, as forças do general Sikorski, um general polonês, eles conseguem derrotar os russos lá em 1920, na Batalha de Varsóvia. E o mapa da Europa muda completamente. Países que não existiam aparecem, impérios milenares somem, pessoas que eram desconhecidas se tornam heróis mundiais, como o Marechal Philippe Pétain, um marechal francês que praticamente estava para se aposentar antes da Primeira Guerra Mundial. Chegou um ponto que ele ficou tão famoso porque ele venceu uma batalha chamada Batalha de Verdun, que mal existia alguma rua no mundo que não tivesse o nome Rua Philippe Pétain, tão famoso que ele ficou. Então, é um mundo novo que surge quase da noite para o dia. Então, existia um mundo e o mundo se transmuta em outra coisa. Só que os vencedores dessa guerra, diferentemente do que havia ocorrido em guerras anteriores, podemos ver como, por exemplo, peguemos as guerras napoleônicas. Tudo bem, Napoleão conquistou determinados territórios,
Na Espanha, por exemplo, ele colocou seus parentes ali para liderar aquilo. Só que ele não promoveu uma disrupção total do tecido social daqueles países. Os vencedores da Primeira Guerra Mundial, Inglaterra, França principalmente, eles fizeram questão de garantir não só que a Alemanha fosse punida pelo aquilo que eles acreditavam que ela deveria ser. Eles fizeram questão de criar um cenário onde a Alemanha ficaria de joelhos para sempre. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar do Tratado de Versalhes, que é assinado depois da Primeira Guerra Mundial. Sabe quantas cláusulas tinha o Tratado de Versalhes? 440. Sabe quantas cláusulas dessas 440 tratavam da punição da Alemanha? 414. Uma das 440 cláusulas, 414 era só para tratar da punição da Alemanha. Lembra a Alsácia e Lorena, que a Alemanha pegou da França na Guerra Franco-Prussiana? A Alemanha perde a Alsácia e Lorena, volta para a França. A Alemanha perde metade da Polônia. A Alemanha perde todo o seu império ultramarino que existia pelo mundo. A Namíbia, por exemplo, fazia parte do Império Alemão na época, tinha porções que a Alemanha comandava no Pacífico, a Alemanha perde. A Alemanha perde muita porção do seu território, perde população como um todo, e a Alemanha é colocada numa posição onde o seu exército, que tinha milhões de homens, agora não pode mais ter nada além de 100 mil homens. A Alemanha não pode mais ter armas pesadas, como navios de grande porte, como os novos aviões que estavam sendo desenvolvidos na época. Diga de passagem, se tem um país que foi muito eficiente na guerra aérea, na Primeira Guerra Mundial, foi a Alemanha. O maior ás da Primeira Guerra Mundial alemão, o barão Manfred von Richthofen. Então, a Alemanha é colocada numa posição onde, além dela perder seus territórios, ela recebe uma multa gigantesca. Essa multa só tem que você paga agora nos anos 2000, para vocês terem ideia, tão grande que a multa era. E o país, ele agora é liderado pelo Friedrich Ebert e fracassa de maneira absurda em conseguir deixar a situação minimamente nos eixos. E aí, aquele nosso amigo, aquele cabo da Primeira Guerra Mundial, ele continua no exército. O exército diminui muito, mas pessoas como ele eram vistas como muito importantes, porque percebe-se que ele falava muito bem. Oratória. Ele tinha uma capacidade de, não necessariamente convencer as pessoas a alguma coisa, mas ele acreditava tanto naquilo que ele dizia que era quase apaixonante para quem via. Então, ele é enviado para determinadas escolas na Alemanha, escola da faculdade, para ser mais preciso, para receber estudos sobre o impacto do comunismo na sociedade, para que ele fizesse palestras para outros soldados. Em dado momento, ele é enviado como um espião junto a um novo partido que estava sendo criado, muito proeminente, que era o DAP, o Deutsche Arbeiterpartei, Partido dos Trabalhadores Alemães. Então ele chega um dia numa cervejaria, estão lá fazendo vários discursos, comentando sobre temas, etc. A dado momento ele ouve alguém dizendo que a Baviera, estado enorme do sul da Alemanha, deveria se separar da Alemanha. Então ele estava ali apenas para ouvir, ele se enfurece com aquilo que ouve, ele começa um longo monólogo de por que a Alemanha deve se manter unida, e etc, etc, etc. E ele impressiona aquelas pessoas que estão ali. Ele era um populista? Olha, definir o que o Hitler é uma coisa muito difícil, porque se convencionou a acreditar que ele é apenas um maluco. Olha, se ele é um maluco tão perturbado quanto é descrito que ele é, então o povo alemão era mais maluco que ele ainda. Porque para você colocar uma pessoa que seria tão visivelmente retardada no poder, evidentemente você tem muitos problemas. Escritores muito bons, como Ian Khrushchev, Joachim Fest, nas biografias que eles escreveram sobre o Hitler, tem páginas e páginas onde eles tecem análise, onde eles dizem, olha, esse cara, você pode defini-lo como o epítome do mal, você pode defini-lo como uma pessoa cruel, você pode defini-lo como uma pessoa dantesca, como uma pessoa má, mas você não pode dizer que ele era maluco. E, em muitos sentidos, ele era um gênio do mal, mas um gênio ele era.
para você chegar até onde ele chegou, você não pode ser um maluco qualquer. Mas estamos avançando demais no tempo. Para além da Alemanha, outros países saíram muito insatisfeitos da Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, o Japão ficou ao lado dos aliados, Estados Unidos, Inglaterra, etc. No caso da Primeira Guerra Mundial, Tríplice Entende. O que acontece? O Japão sai da Conferência de Versalhes humilhado. E as potências ocidentais tratam o Japão como um país de segunda categoria. Então, os líderes japoneses dizem, nossa, parece que todos podem ter um império menos nós. Isso fica na cabeça dos japoneses. A Itália, o reino da Itália que eu havia dito, que ficou ao lado dessas potências como França e Inglaterra, para conseguir, principalmente, espólios, a Itália não leva nada de muito relevante. A Itália leva muito mais os custos da guerra, apenas isso. Olha, muito obrigado por você ter lutado ao lado da gente, é isso. Não ganhou nada. Nós ficamos com a glória, nós ficamos com os territórios, nós ficamos com a influência, dane-se você para lá. Então, isso também cria um sentimento revanchista nos italianos. E não vai demorar muito tempo. A Primeira Guerra Mundial acaba em 1919. Não vai levar nem 5 anos para o Mussolini assumir o poder na Itália, junto ao movimento fascista dele. Então, temos esses 3 países, Alemanha, Itália e Japão, profundamente descontentes com um cenário formado. Temos o Hitler, que é esse cabo de oratória muito perspicaz, apesar de muito maligna, que vai conseguindo galvanizar apoio. O partido dele, o DAP, o Partido dos Trabalhadores Alemães, é um partido muito pequeno. E ele vai conseguindo inflar os números ao ponto que ele consegue atrair para o movimento um homem chamado Ludendorff. Ludendorff era o segundo militar mais importante da campanha alemã na Primeira Guerra Mundial. E, com o passar de um breve período, ele reúne alguns milhares de membros e ele cisma que ele vai dar um golpe de Estado. Ele cisma que ele vai tomar o poder na Baviera e, tomando o poder na Baviera, ele vai poder marchar até o governo em Berlim, colocar o governo de joelhos, fazer uma espécie de marcha sobre Berlim. Mussolini fez a marcha sobre Roma, eu vou fazer a marcha sobre Berlim. Então ele tenta um evento chamado Putsch da Cervejaria. Uma cervejaria chamada Burger Braukler, onde estava tendo um discurso de um membro muito proeminente do governo, Gustav von Kahr. Chega o Hitler com o seu movimento, diz que a Revolução Social havia começado, mas, para não me estender muito, o movimento fracassa, vários nazistas são mortos, porque a polícia fica ao lado dos governistas. Aquilo não gera nada de muito proeminente, o Hitler é preso, e tudo indica que ele vai ser executado por alta traição. Só que o desgraçado tinha uma oratória tão miserável que ele praticamente convence os juízes que estavam julgando ele de que a posição dele era muito válida. Ele foi seu próprio advogado, assim, no julgamento. Pode-se dizer que sim. O Ludendorff, que era um herói de guerra, praticamente não acontece nada com ele. O Hitler é preso, ele vai para uma prisão chamada prisão de Landsberg, junto com um dos seus principais colaboradores, o Rudolf Hess. E o Rudolf Hess, ele era um estudioso de ciência política, e ele tinha um professor que dava aula para ele na universidade. Um nome muito esquecido pela história, mas um nome muito importante. O professor Karl Ernst Haushofer. O Haushofer, como eu disse, acho que eu e mais 2 pessoas no Brasil devem saber o nome desse maluco. Ele foi o idealizador de vários conceitos que o Hitler usaria depois. Haushofer, ele cunhou a Geopolitik, não confundir com geopolítica. A Geopolitik é um termo, uma perspectiva completamente germânica, onde ele argumenta, entre outras coisas, de que um país poderoso como a Alemanha, ele tem quase um direito de conquistar nações menores em busca de algo chamado Lebensraum, o espaço vital. Isso era inerente ao avanço das nações. Isso entra na cabeça do Hitler. Tanto que é nesse período que ele escreve o livro dele, Mein Kampf. Não esquecer que são 2 volumes. O primeiro volume do Mein Kampf é muito mais uma autobiografia. O segundo volume ele trata a respeito dos planos dele a posteriori, de quando ele assumisse o poder. Então, tem uma curiosidade. Quando a Alemanha toma a Ucrânia, por causa do Tratado de Brest-Litovsk, o Hitler ele fala a respeito da Ucrânia no livro dele. Ele diz que a Ucrânia seria imprescindível para um império alemão, porque a Ucrânia seria uma espécie de fazenda gigante da Alemanha, utilizada para alimentar a Alemanha como um todo. Mas ele é preso,
ele é condenado, se eu não me engano, a 5 anos de prisão. Ele não fica nem 16 meses preso. Ele sai, só que ele fica proibido de tecer discursos em público e ele fica proibido de ser a cara do movimento, vamos assim dizer. Porque o que adianta você ter o Hitler dentro do movimento, que é um orador, se ele não pode fazer discursos em público? E, oficialmente, ele nem era alemão ainda, diga-se de passagem. As pessoas esquecem muito, mas o Hitler não nasceu na Alemanha. Ele é austríaco, né? Isso, ele nasceu numa localidade chamada Braunau am Inn. É alguns poucos quilômetros que era a época fronteira do Império Alemão, mas ele não era alemão na época. Ele só vira alemão oficialmente em 1932. Então, durante esse período, salvo engano, ele era apátrida durante essa época. Mas austríacos e alemães, como uma coisa que eu posso até comentar depois, a questão da Anschluss, eles se consideravam praticamente o mesmo povo. Uhum. Tanto que Áustria em alemão é Österreich, é o Império do Oeste. Tanto que é praticamente o nome de uma... como se fosse uma colônia, como se fosse um protetorado. Nem parece o nome de um país, propriamente dito. Enfim, durante esse período, ele sai da cadeia. E durante o meio dos anos 20, ele vai reestruturando o movimento. Ao ponto que ele se sente forte o bastante para disputar as eleições presidenciais. Ele se lança como candidato à presidência em 1932. Pelo Partido dos Trabalhadores. Agora chama-se Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Até eu lembro lá no longínquo 2018, tinha cada discussão retardada. Tipo, o nazismo ele é de esquerda ou o nazismo é de direita? Aí vem um retardado e diz assim, não, é óbvio que o nazismo é de direita. Aí vem outro retardado. É óbvio que o nazismo é de esquerda, tem socialista no nome. Se a pessoa se der o trabalho de estudar um pouquinho, ela vai conseguir encontrar algumas entrevistas do próprio Hitler, onde ele diz que os socialistas, vulgo os marxistas, né, eles haviam roubado a terminologia socialista. Ele dizia que socialismo era algo que podia ser englobado para a questão germânica. Então, quando ele diz socialismo, não tem nada a ver com o Marx. É muito mais para dar um contorno nacionalista, vamos assim dizer, para o movimento dele. Tudo bem. Ele consegue eleger uma quantidade absurda de deputados por Reichstag. Ele consegue o apoio de vários industriais da Alemanha, como as indústrias Thyssen, indústria de ferro muito poderosa, a Lufthansa, uma empresa de aviação. Ele consegue o maior avião comercial da época para fazer campanha pelo país. Então, a campanha presidencial dele, que ele faz ali em 1932, de certo modo, ele criou a campanha presidencial moderna. Essa coisa de viajar para vários lugares. Ele fazia, às vezes, 5 discursos por dia nas mais diversas localidades. Aí ele tinha um fotógrafo, chamava-se Heinrich Hoffmann. Aí diziam que era extremamente cansativo, né? Você viajar tanto, fazer tantos discursos. Falavam que ele conseguia se reenergizar pela força do próprio ódio. Ele odiava tanto as coisas que... aquilo que ele estava pregando ali, que ele se reenergizava naquela situação. O ministro da propaganda já andava com ele nessa época? Na época ele não era ministro da propaganda, era o Joseph Goebbels. O Goebbels ele é enviado para comandar toda a propaganda em Berlim ainda nos anos 20. Ele tem muito sucesso ali. Ele já trabalhava junto com Hitler ali, ele já cuidava da imagem. Já. O Goebbels é uma figura muito curiosa. O Goebbels ele foi comunista no começo da vida. Nossa. Só que ele se impressionou tão... nós temos os registros dos diários dele. Ele se impressionou tão absurdamente pelo Hitler que ele acreditava piamente que o Hitler levaria a Alemanha a um novo futuro. A gente pode falar que são ideias nacionalistas? Olha, dá para dizer que sim. Todo aquele contexto do Lebensraum que a Alemanha tinha, aquela perspectiva ultra patriótica, completamente deslocada que eles levaram a cabo, é que no fim das contas, termos você pode utilizar no contexto, muitas vezes, que lhe for mais conveniente. Nacionalismo é um termo muito vago. Sim. A pessoa pode usar nacionalismo tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. Você é nacionalista. O cara pode estar querendo dizer isso como um insulto. Como uma pessoa pode dizer, nossa, você é um nacionalista, como se fosse um elogio. Não. O contexto ele é muito importante. Dependendo do período histórico que você está, uma coisa significa algo completamente diferente de outra. Mas, enfim, tem as eleições de 1932. O presidente eleito
A Friedrich Ebert. Friedrich Ebert, que foi o primeiro presidente da Alemanha, morre em 1925, vem o Hindenburg, que tinha sido o comandante militar alemão na Primeira Guerra Mundial. Só que ele também tem um fracasso absurdo em conduzir a Alemanha. E para tornar mais degradante, em 1929, tem a queda da Bolsa de Nova York. E se a Alemanha já estava numa situação periclitante, a Alemanha mergulha no caos. A moeda da Alemanha era o marco. Na época, um pão podia custar 9 bilhões de marcos. Nossa. Caramba, mano. Chegou um ponto... Imagina a questão da Venezuela, por exemplo, onde o papel higiênico ele é mais caro do que o dinheiro. Onde qualquer coisa que você tem que comprar... Você tem que levar um maço, sei lá, uma cesta de dinheiro. Por exemplo, um cara que era um padeiro. Muitas vezes padeiros eram assassinados ou eram agredidos porque o cara não queria vender uma certa quantidade de pão para você, porque ele não tinha onde colocar aquele dinheiro. Então, o cara vendia pão para 20 pessoas, a soma de dinheiro em notas que ele recebia, o valor era minúsculo, volume. Só que o volume era imenso. Então, era um estado de convulsão social absurdo que o país ia levando. Então, o Hitler ele vem e diz, eu sou a solução. É até uma coisa curiosa, ele ajuda a criar o caos para dizer que ele era a solução. Para vender a solução. Porque o país não estava em convulsão social apenas por conta da crise de 29. Ele já tinha criado uma organização paramilitar chamada SA, a Sturmabteilung, que servia literalmente como um exército do partido. E a posteriori ele cria a SS, que era a guarda pessoal das lideranças do partido. E essa decadência era no país inteiro? Ou a comunidade judaica, ela vivia bem, ela vivia numa posição diferente? Olha, grande parte da comunidade judaica, é porque os números variam, mas, por exemplo, tinham poucos judeus na Alemanha. É uma população de 80 milhões de pessoas e alguns números nos dão a dizer que tinham 500 mil judeus na Alemanha. Isso não é nada, isso não é nem 1% da população. Só que grande parte deles eram burgueses, eram industriais, eram políticos. Então, já tinha tido, durante aquelas décadas, toda uma teoria conspiratória de uma obra que muito retardado gosta até hoje, chamada Os Protocolos dos Sábios de Sião, que davam a entender essa noção da conspiração judaica internacional, uma maluquice sem pé nem cabeça. Enfim, o Hitler se lança como candidato e perde. Ele perde as eleições de 1932. Ele consegue, salvo engano, 37% dos votos. O Hindenburg se elege mais uma vez. Só que na Alemanha, você tinha o presidente e você tinha o chanceler. Um era chefe de governo e o outro era chefe de Estado. O Hindenburg se elege como presidente. E a função do presidente era indicar o chanceler. Vários homens tinham sido indicados para ser chanceler da Alemanha e todos eles haviam fracassado. Então chegou um ponto que um homem chamado Franz von Papen, que também tinha sido chanceler num período do governo do Hindenburg, ele diz, olha, o Hitler tem, junto com os nazistas malucos dele, a maior bancada do Reichstag. Querendo ou não, ele é a segunda liderança política mais importante do país. E se nós continuarmos contra ele, nós nunca vamos conseguir apaziguar esse país como um todo, porque os sociais-democratas, apesar de eles serem esquerdistas também, eles estavam numa luta direta contra os comunistas. E os terceiros mais votados na eleição haviam sido os comunistas. Então, não, vamos fazer uma aliança. Vamos nos unir aos nazistas, só que o Franz von Papen, ele acreditava que ele conseguiria controlar o Hitler. Eles criam um governo, o Hitler se torna chanceler da Alemanha em 30 de janeiro de 1933. Só que apenas 2 membros do governo dele eram nazistas. Hermann Göring, que vai comandar a polícia, e outro, eu confesso agora que eu não lembro o nome, é uma figura menos proeminente do partido. Então, o que o Papen e o Huckeberg, outra figura relevante, pensam? Olha, se ele não tiver o controle do governo, se ele não puder indicar todos os membros, nós deixamos esse maluco sob controle e bola para frente. Bem, o Hitler faz um discurso lendário, muito famoso, aceitando ser chanceler. Ele diz que o destino da Alemanha estava nas mãos dele, que se dessem 4 anos ele resolveria os problemas da Alemanha. Só que aí,
acontece uma coisa que até hoje nós não sabemos se foi um acidente, se foi um atentado, ou se foi algo planejado pelos próprios nazistas. Que é o incêndio do Reichstag. Acontece lá em fevereiro de 1933. O Reichstag era a sede do parlamento alemão. E o Reichstag pega fogo. E, oficialmente, quem é condenado é um comunista holandês chamado Marius van der Lubbe. Ele é preso. E o que o Hitler faz? Ele chega até o Hindenburg e fala: isso é uma prova de que uma revolução comunista está começando. Eu preciso de poderes ditatoriais para conseguir combater essa revolta comunista. E o Hindenburg dá. Ele susta as liberdades individuais, então é proibido, direito de reunião era proibido, e toda sorte de perspectiva democrática some da Alemanha por um tempo. Por um tempinho. Eu vou... Até o Hitler resolver. Ele vai ser ditador por um tempo, mas depois ele vai voltar atrás, não se preocupem. Muito bem. Ele aproveita esse período para prender o máximo que ele pode da oposição. E passa um tempo, estamos em janeiro ainda, fevereiro de 33, melhor dizendo. Quando chegarmos em 34, vai acontecer um problema dentro do próprio partido. A SA, que era essa milícia do partido, ela já era muito maior, mas muito maior mesmo, que o próprio exército alemão. E o Hitler tinha seus objetivos expansionistas. Ele dizia para qualquer um que quisesse ouvir que o futuro da Alemanha estava em conquistar terras no leste. Ele não podia fazer isso com a SA. Era uma milícia gigantesca, só que era um bando de Zé Ruela sem treinamento militar. A um ou outro tinha treinamento militar, mas em sua imensa maioria eram pessoas sem treinamento militar real. Ele precisava do exército do lado dele. Então, tinha um homem chamado Ernst Röhm. Röhm era o comandante da SA. Ele é tão importante na vida do Hitler que é ele que diz para o Hitler que o Hitler deveria se tornar político. Como uma figura completamente maluca. Ele era gay, para você ter ideia. E isso era sabido dentro das estruturas do partido. Ele chegou a ser enviado em dado momento, quando ele não podia estar na Alemanha, para atuar, auxiliando as Forças Armadas da Bolívia. A história dele é muito maluca. E o Röhm, como ele era comandante da SA, e a SA tinha milhões de membros, imagina, o exército tem 100 mil homens, a SA tem milhões de membros. Então, uma figura muito proeminente dentro do exército, o general Blomberg, ele diz: olha, tem que se livrar desse maluco. Se você não se livrar desse maluco, nós nunca vamos poder ficar ao seu lado. E também porque o Röhm ele havia dito, quando ele estava bêbado, que a revolução social ainda não havia terminado. Então ele deu a entender que um outro golpe ainda podia acontecer dentro da Alemanha. Então o que o Hitler faz? Em 1934 acontece a chamada Noite das Facas Longas, ou Noite dos Longos Punhais, como eu prefiro chamar. Ele manda matar toda a liderança da SA, incluindo o próprio Ernst Röhm, o Gustav von Kahr, que lá no putsch da cervejaria havia denunciado Hitler após ter dito que iria auxiliá-lo, é morto. Ele mata praticamente todo mundo que ele pode naquele período. E ele justifica aquilo, mas isso é necessário para manter a segurança do Estado, etc. E o Hindenburg, onde é que estava o Hindenburg, o presidente? Velho, completamente fraco. No final das contas, o Hindenburg morre pouco depois dessa crise. O Hindenburg morre. Vamos convocar novas eleições, né? Precisamos de um presidente. Não. O que o Hitler faz? Ele praticamente coloca em votação, agora não é mais no Reichstag, na Ópera Kroll, ele pede que o parlamento vote pela sua própria dissolução, para que ele possa unir o cargo de presidente com o cargo de chanceler, para criar o cargo de Führer, o líder supremo do povo alemão. E o Congresso vota. Eles votam pela sua própria dissolução e dão os poderes ditatoriais que ele quer. Cara, mas isso não é tão simples assim. Ele tinha uma manipulação, então, ali, ou era o que? Era uma pressão, sei lá, física mesmo. Se vocês não concordarem, eu vou matar mais a sua família. Porque Olha, por medo. Como eu disse, agora que ele matou a liderança da SA, o exército está do lado dele. Se o exército está do lado dele... Aconteceria de toda forma. Logo, ele está fazendo o certo, se o exército está do lado dele. Ele colocou
Foi fraudado, com toda certeza, mas olha, ou você vota para você me dar poderes absolutos ou você morre no processo. Mas, oficialmente, segundo a letra fria da lei... Entendi. Aquilo não foi um golpe. Foi, mas oficialmente, pela letra fria da lei da época, não. Tanto que existe um debate acadêmico de décadas já. O Hitler foi ou não foi eleito chanceler da Alemanha? Olha, ele foi indicado como chanceler. Só que o caos todo que elege ele como chanceler é ele que cria. Então, é meio complicado você dizer que ele se tornou chanceler apenas pela sua capacidade oratória, etc. Enfim. Agora ele é o chanceler, ele é o comandante supremo da Alemanha. Hindenburg morreu. Ele vai aproveitar para jogar todo mundo que ele pode nos primeiros campos de concentração que ele cria. Então, ele, primeiramente, tem eventos próximos que ele precisa cuidar. Em 1936 tem Olimpíadas na Alemanha. Nessa época já estão criadas as leis de Nuremberg. Então é uma bizarrice absurda. Imagine um país que persegue os judeus de todas as formas possíveis, que persegue toda forma de perspectiva humana que eles consideram degradante, os negros, por exemplo. Aí eles recebem o Jesse Owens das Olimpíadas de 1936. Então, eles criam todo um cenário. Era tão maluco que o Jesse Owens, que vence o atletismo na época, ele diz que ele nunca foi tão bem tratado na vida quanto na Alemanha nazista. Porque todos eles colocam uma máscara. O Hitler era tão bem visto na época, ele era tido como o líder mais importante do mundo moderno. Que ele começa a reestruturar a Alemanha e ele começa a fazer aquilo que ele prometeu. Não é ele que começa o projeto das Autobahns, que são aquelas imensas estradas da Alemanha, mas é ele que leva aquilo à frente com mais volúpia, junto às indústrias do Fritz Todt. Ele começa um programa de rearmamento militar. O exército deixa de ter apenas 100 mil homens, começa a ter 500 mil homens. E muitos desses homens, onde é que eles são treinados? Na União Soviética. Eles fazem Como assim? Acordo de cooperação militar, totalmente em sigilo, que a Alemanha não poderia ter forças armadas beligerantes poderosas. 100 mil. E não podia ter armamentos pesados e etc. Mas isso acontece. Chega um ponto que a Alemanha está mais ou menos estruturada e ocorre a chamada reocupação militar da Renânia. Hitler envia, a Renânia é um território da Alemanha, Hitler envia um exército para a Renânia para reocupar militarmente aquele território. Só que era um blefe gigantesco. Se qualquer uma das potências aliadas, França, Inglaterra, tivesse atacado, a Alemanha não teria condição nenhuma de se defender. Foi um blefe. Ele pagou para ver e ganhou. Reocupou militarmente a Renânia. Então ele resolveu dar um blefe maior ainda. Ele queria ocupar um território na Tchecoslováquia, um país que não existe mais, chamado Sudetos. Sudetos era uma região da Tchecoslováquia lotada de alemães. Então ele queria que aquele território fizesse parte da Alemanha. Só que os generais já estavam, esse cara tá ficando meio maluco. Se a gente começar uma guerra, a gente não tem condição de vencer uma guerra agora. Os planos eram, vamos começar a guerra lá para 42, para 43. Não estamos prontos para lutar uma guerra agora. Então o que acontece? O Werner von Fritsch e o Werner von Blomberg, Blomberg era o ministro da guerra e o Fritsch era o chefe do Estado-Maior do Exército. Eles entram num cenário assim, olha, a situação continuar da maneira que está, talvez a gente tenha que derrubar esse cara. A situação está meio periclitante. O Hitler é ditador, mas ele não comandou o exército totalmente. Porque o exército alemão ainda tinha muito aquela coisa aristocrática. Por exemplo, lá na frente, quando tiveram o atentado de 20 de julho e a Operação Valkyria, quem coloca a bomba é o coronel von Stauffenberg. Stauffenberg ele era um conde, ele era membro da aristocracia germânica. Então, muitos desses, vocês podem ver, muitos desses generais eles têm von no nome. E isso era um termo que quase nobiliárquico. Então, indicava que você era uma pessoa ou de natureza monárquica, ou que você era uma pessoa muito relevante, para que você pudesse colocar esse von no seu nome. Então, o oficialato como um todo ainda via de maneira desconfiada. As decisões de um cabo, né? Porque eles viam Hitler como um cabo também, alguns, né? Então, o que acontece? Ele vendo
que não tinha totalmente comando do exército, ele decide aproveitar uma oportunidade muito fortuita. Em janeiro de 38, o Blomberg, ele se casa. O padrinho é o Hermann Göring, o ministro da Luftwaffe, comandante da Força Aérea, e uma das pessoas que está presente é o próprio Hitler. Só que o que a Gestapo descobre? Tá? Para a polícia secreta da Alemanha. Eles descobrem que a mulher, o Blomberg, ela havia sido uma antiga atriz, como é que eu vou dizer? Que tirava umas fotos assim meio, sabe, meio playboy, sabe? E isso era um escândalo tremendo. E eles aproveitam para criar uma história de que o Werner von Fritsch, chefe do Estado-Maior do Exército, que ele era gay. Então isso entrou para a história como o caso Blomberg-Fritsch, que no espaço de apenas algumas semanas o Hitler consegue tirar o ministro da guerra, Blomberg, e tirar o chefe do Estado-Maior, que era o Fritsch. Quem entra no lugar do Blomberg é o Brauchitsch. Só que ainda assim, ele ainda não tinha comando total sobre o exército. Ele queria colocar no comando do exército um general chamado von Reichenau. Reichenau era o mais nazista de todos os militares alemães. Só que o Reichenau ele não era antigo o suficiente para ser comandante do exército. Então, o Reichenau fica numa função mais secundária. E a situação continua avançando um pouco. Só que o Blomberg meio que ele vai entrar na obsolescência, ele praticamente, a carreira dele acaba. Tanto que a Segunda Guerra Mundial vai acontecer, ele literalmente não vai fazer nada, ele não participa da guerra que vai acontecer. Mas o Fritsch continua. E vários membros do alto comando do exército veem os movimentos do Hitler na Tchecoslováquia como quase suicidas. Porra, se ele invadir a Tchecoslováquia, nós vamos acabar entrando em guerra com a França e a Inglaterra, e nós vamos perder essa guerra. E o Hitler estava disposto a ir até as últimas consequências. Ele iria começar essa guerra, se necessário fosse, na cabeça dele. Então, começa a Conferência de Munique, lá em 1938. Setembro de 38, para ser preciso. E essa conferência é uma prova maravilhosa de como a covardia ela consegue auxiliar o avanço do mal. Tinham duas pessoas muito relevantes na Inglaterra. O Visconde de Halifax, ele era o representante britânico na Alemanha, e Neville Chamberlain, que era o primeiro-ministro britânico. O Chamberlain acreditava que a coisa mais importante a ser feita era apaziguar o Hitler. Olha, nós não queremos outra guerra mundial, a outra guerra foi muito custosa, melhor a gente apaziguar esse cara. Do outro lado, tinha o Edouard Daladier, que era o primeiro-ministro francês, que é maravilhoso. Sabe qual era o nome do partido dele? Não era Partido Socialista, era Partido Socialista Radical. Era esse o nome do partido dele. Pra você ver a merda que a França entrou depois da Primeira Guerra Mundial. Então, o que acontece? Ocorrem essas negociações para a tomada alemã dos Sudetos, da Tchecoslováquia, e o Chamberlain acredita, olha, se eu te der os Sudetos, você para de fazer exigências, está sendo um papel. Eu me comprometo a não fazer mais quaisquer reivindicações sobre qualquer outro território europeu. Tudo bem. Eles assinam um acordo, a Alemanha toma os Sudetos da Tchecoslováquia. O mais maravilhoso é que dessa conferência participaram Inglaterra, França, Alemanha e Itália. O único país que não foi convidado foi a própria Tchecoslováquia, que perdeu parte dos seus territórios. Muito bem. O Chamberlain volta para a Inglaterra, ele salta de uma vez, ele pega aquele papel, ele mostra: esta é a paz para nossos tempos. E vai, ele é saudado, é uma loucura. Oh Deus, Chamberlain conseguiu a paz, não teremos guerra. O Hitler invade o restante da Tchecoslováquia 6 meses depois. 6 meses depois ele invade o restante da Tchecoslováquia, entra em Praga ao lado do Marechal Hermann Göring. Ele meio que desmembra a Tchecoslováquia, cria o Estado do Protetorado da Boêmia e Morávia, cria um Estado fantoche da Eslováquia. E aquela indústria armamentista da Tchecoslováquia, uma das melhores produtoras de tanques do mundo, agora estava a serviço da Alemanha. Muito bem. E ainda em 1938,
a Alemanha ocupa o território. A Alemanha ocupa a Áustria, que é a chamada Anschluss. Uhum. É meio complexo de explicar, mas basicamente os nazistas criam um cenário para garantir que a população austríaca votasse para ser anexada pela Alemanha. A votação é totalmente fraudulenta, consta que 99,7% dos austríacos votaram para ser anexados. Mas provavelmente, mesmo se tivesse sido aberta, teriam ganhado com talvez uns 70%. Mas claro, ditadores eles sempre querem dar essa amostra de... 100%. Isso, exato. Então a Alemanha agora ocupou a Áustria, ocupou a Tchecoslováquia, mas... Ela ainda aliada da União Soviética, produzindo armamentos, soldados com a União Soviética, agora blindados da Tchecoslováquia. Só que agora, vale até ressaltar, esses treinamentos junto aos soviéticos eram antes do Hitler. Isso era ainda no governo do Hindenburg. O Hitler ele diz para qualquer um que quiser ouvir que o principal inimigo da Alemanha é o comunismo. Ele odiava Stalin, né? Tanto que em 1936 ele assina então, essa parte então de treinamento com soldados e fortalecimento militar dele com a União Soviética já não acontece mais. Não. Agora, ele já está abertamente cagando para o Tratado de Versalhes. O exército já é enorme, o treinamento militar ocorre a olhos vistos. Ele já, não só o exército, o Hermann Göring já reestruturou a Força Aérea, o almirante Dönitz já está reestruturando a Marinha, a Alemanha vai criar uma das maiores frotas submarinas do